consciência, porque aqui estamos no parlamento do estado talvez mais politicamente importante do país, além de uma economia poderosa no cenário nacional, além das tradições e valores culturais, históricos, simbólicos, tão bem relatados aqui no pronunciamento do nosso deputado Virgílio Guimarães, já na sua estreia aqui na tribuna, da história de Minas. Então, esse parlamento tem uma responsabilidade, e uma responsabilidade com uma agenda muito importante. Nós já começamos a enfrentar essa agenda, infelizmente, sob a égide de um crime, o crime de Brumadinho, o que obrigou a concentrarmos, como disse, esforços para aprovarmos uma legislação mais dura, mais rigorosa, buscando um consenso que não ocorreu no final do ano passado. Agora, a nossa ação não se esgota nesse projeto. Nós temos, evidentemente, a apuração sob as várias formas e propostas aqui já apresentadas, aqui no Congresso Nacional. Nós temos a necessidade também da reparação daquilo que pode ser reparado pela empresa que cometeu o crime, a situação das famílias, dos moradores de Brumadinho e adjacências, e também avançarmos na legislação ambiental, na questão dessa área do chamado sinclinal moeda. Nós temos que aprovar uma legislação que busque uma maior racionalidade na compatibilização das diversas atividades econômicas desenvolvidas no sinclinal moeda, que vai dessa região do Barreiro, Brumadinho, Ibirité, Sarzedo, até a região de Conselheiro, Lafayette. Infelizmente, essa dificuldade de entendimento nessas matérias, eu mesmo sou autor de um projeto de lei resultante de uma comissão especial que tramita desde 2011 na Assembleia. Então, nós temos que concentrar esforços para que possamos aprovar uma legislação que busque também um vetor de desenvolvimento econômico diversificado para essa região. Região que tem recursos hídricos, que tem o turismo, que tem a biodiversidade, que tem outras potencialidades, senão a própria atividade minerária. Mas, além dessa agenda decorrente, principalmente desse crime de Brumadinho, nós já estamos com a reforma administrativa do governo Zema aqui na Assembleia. Eu vou repetir aqui, como líder do bloco de oposição, e aproveito aqui para agradecer aos deputados e deputadas que integram os partidos do bloco Democracia e Luta pela confiança em me destinar essa honrosa tarefa, a nossa posição, que expressa também a nossa prática aqui nessa Assembleia já há alguns anos. É absolutamente legítimo que o governo que ganha as eleições, como ganhou o governador Zema, apresente sua proposta de adequação administrativa. Isso faz parte da cultura da política pública brasileira. Talvez isso nem fosse tão positivo assim, mas faz parte. É legítimo que o governante apresente a sua proposta. Essa proposta merecerá e já está merecendo de nós todo o cuidado na análise, cuidado que não se prende apenas a questões técnicas, mas também a escuta democrática dos movimentos sociais, dos servidores, dos conselhos de políticas públicas. Eu considero que, na análise de uma reforma administrativa, e eu tenho dito isso, é evidente que a economia é um peso importante, o recurso economizado, principalmente no ambiente de crise fiscal. Mas, nessa balança, de um lado tem a economia, de outro lado, nós temos que ter o olhar sobre o impacto na prestação do serviço público, exatamente dirigido à população pobre, à população que mais precisa, que precisa do SUS, que precisa da assistência social, que precisa da segurança pública e da educação. Então, é nessa relação custo-benefício entre economia de um lado e prestação de serviço público de outro, que o nosso bloco vai se posicionar com maturidade, e, nesse sentido, algumas questões já são, no mínimo, polêmicas, né? Eu concordo aqui
reitero as palavras da deputada Marília, participei ontem da audiência pública que discutiu a extinção da Escola de Saúde Pública e a sua transformação em subsecretaria. A Escola de Saúde Pública tem mais de 70 anos, são de 200 a 300 mil pessoas capacitadas, bem formadas, agentes que estão a serviço do Sistema Único de Saúde hoje em todo o Estado, em 853 municípios mineiros. Tem toda uma tradição de formação, não só dos servidores, mas de conselheiros. E ontem foi demonstrado na audiência pública que a extinção não vai gerar economia. Então, há também uma dimensão simbólica. Extinguir a Escola de Saúde Pública é extinguir a maior instituição formadora dos quadros do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, essa proposta, no nosso entendimento, é uma proposta que deve ser retirada. Não é nenhuma vergonha voltar atrás nesse sentido. Eu mesmo era líder do bloco quando o governo nosso, Fernando Pimentel, recuou da proposta de fusão e extinção da FUCAM e da Ultramig, depois de um amplo debate. Então, eu considero que a extinção da Escola de Saúde Pública é um equívoco. Considero também que o enxugamento de estruturas, ele gera economia, mas nós temos que calcular bem até que ponto esse enxugamento não vai prejudicar, por exemplo, na área da cultura, o pleno funcionamento do Sistema Estadual de Cultura, do Plano Estadual de Cultura, os seus objetivos. A Assembleia Legislativa desenvolveu um belíssimo trabalho na construção da política pública de cultura e da forma que está colocada na fusão da cultura com o turismo. E aqui eu estou discutindo a estrutura hoje que ficaria para a cultura. É irrealizável o Plano Estadual de Cultura. Na assistência social, da forma que está colocado na proposta do governo Zema, as diretorias regionais seriam estabelecidas por decreto. Acho que a Assembleia é o órgão legislador. No caso da saúde e da educação, mantém-se as superintendências. No caso da assistência social, não se prevê a existência das diretorias regionais. Hoje são 22 diretorias regionais que prestam assessoria aos municípios e a proposta remete a decreto a criação dessas diretorias regionais. Então, já existem pontos a serem abordados, mas vou repetir aqui a posição que o bloco tem discutido, né? O deputado Virgílio mesmo tem feito essas observações, eu vou conceder à parte, que é legítimo que o governo apresente sua proposta. Agora, nós teremos aqui de aprofundar esse debate para que o serviço público não seja prejudicado e, principalmente, eu concluo essa primeira fase para conceder a parte ao deputado Virgílio, nós não podemos iludir a população com economias talvez até importantes, mas que não vão equacionar a crise fiscal do Estado. A crise fiscal do Estado tem raízes estruturais e tem relação com a relação federativa com a União. E nessa relação federativa, a rediscussão da Lei Candir é muito importante. Então, com todo o respeito que o governador merece, a meu ver, parece um equívoco, por um lado, valorizar a extinção de medalhas e, por outro, não exigir que o governo federal repasse os 135 bilhões que deve a Minas Gerais. Nós não vamos resolver o problema fiscal de Minas Gerais extinguindo comendas. E acho até que algumas devem ser extintas, sim. Mas nós não podemos fazer crer aos olhos da população que será, tirando o quadro de ex-governador ou extinguindo medalha, e ficando omisso ou calado em relação à relação com o governo federal, naquilo que é devido ao Estado, no caso, recursos resultantes da desoneração do ICMS nas exportações, que iremos enfrentar a crise fiscal. Então, acho que é esse debate que nós devemos fazer, e essa agenda é importante. Os municípios estavam aí ontem, cobrando com razão, seja o débito do passado, seja o do presente. Então, essa é uma agenda que a Assembleia vai ter que enfrentar, a relação federativa e a relação de Minas com o governo federal. Passo com prazer ao parte aí, ao nosso grande exemplar, deputado constituinte, Virgílio Guimarães. Obrigado, André. Agradecendo as suas palavras, as suas observações, concordando essencialmente com o seu pronunciamento, podendo ter alguma divergência pontual, eu queria focar na questão da Escola de Saúde Pública, abordado por Vossa Excelência, à medida que eu tenho sempre batido na tecla que eu
O modelo escolhido para o Brasil, para a organização do Estado, é um modelo flexível de acordo com os objetivos de cada governo e, mais do que isso, até de acordo com os quadros disponíveis de cada governo. É um modelo. Por isso a Dilma foi sucessora do Lula e fez sua reforma administrativa. O outro foi, mesmo situação, faz a reforma. Isso aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte, governos, é natural. Então, por isso a minha postura, em princípio, favorável a que o governo Zema faça as adaptações adequadas aos seus objetivos de governo e a equipe que tem disponível. Mas eu não poderia deixar de acentuar aqui o porquê profundo de achar que isso não se aplica à questão da escola de saúde. Não se trata apenas da questão de economizar. Economizar recursos para aplicar em quê? O Estado não economiza para devolver para o contribuinte. É para deixar de gastar numa coisa e gastar em outra. E o que seria essa economia aplicada? Normalmente em serviços. Serviços que implicam principalmente em pessoal. Então, o foco não pode ser apenas a economia. Mas eu queria chamar a atenção aqui, deputado André Quintão, que a escola, ela tem que ter uma certa autonomia, toda a escola. Não é escola de saúde. Lá não é um centro de treinamento de pessoal. Não é um centro de treinamento. É uma escola de formação em saúde pública. Portanto, ela tem que ter uma autonomia, sim. Não igual à universidade, mas todas as escolas têm o seu grau de autonomia. Isso é importante do ponto de vista conceitual da educação. Portanto, é uma aplicação adequada. Se houver algum gasto suntuário, absurdo, que seja corrigido, que seja fiscalizado, mas o conceito da escola não pode ser o conceito de atrelamento ao cotidiano, às demandas objetivas de cada órgão público. A escola tem algo de autônomo. Como ela é de saúde pública do Estado, ela se vincula aos objetivos de programas públicos que estão aí, mas a escola é perene. Ela não se adapta, portanto, não se adequa a essa ideia da adaptação fortuita do ponto de vista de cada governo. Concordo plenamente no que se refere à questão da escola de saúde pública. Obrigado, deputado. Deputado, pediria 30 segundos só para concluir aqui minha exposição. E, por fim, com certeza, a Assembleia vai discutir temas nacionais, como, por exemplo, um tema central hoje, que é a reforma da Previdência. E também os retrocessos sociais, a defesa da democracia. Agora, aqui, queria fazer quase que uma expressão de desejo e de vontade, que esse debate fosse feito democraticamente. Nós não podemos inviabilizar o funcionamento regular da Assembleia, seja nas comissões, seja no plenário, em função de posições políticas diferenciadas. Faz parte da natureza da democracia a divergência de pensamento, de correntes de opinião, de partidos diferentes. Todos que aqui estão chegaram pelo voto. Então, acho muito importante que essa diversidade hoje tão presente na Assembleia seja um ativo democrático e não um elemento de paralisação e inviabilização do funcionamento, principalmente das comissões permanentes da Casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Marquinho Lemos. Senhor presidente, senhoras colegas deputadas, colegas deputados, senhores e senhoras que nos acompanham aqui da galeria e nos assistem também aí da TV Assembleia. Primeiro, boa tarde a todos e dizer que estou vindo aqui hoje pela primeira vez e venho também neste momento, mais para dizer a todos do meu orgulho, da minha satisfação e também da minha alegria de estar podendo aqui hoje representar os mineiros e as mineiras aqui na Assembleia.
e também a minha região. Quero iniciar minha fala agradecendo aos mais de 41 mil eleitores